Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula hoje, aula de História 14, tá bom? Vamos continuar aí falando sobre a língua, a memória, a transferência de informação através dos anos, e hoje nós vamos falar sobre a escrita e o registro da história. O quanto a escrita foi importante para que a gente saiba tudo o que aconteceu no passado e para que esteja hoje em conhecimento das escolas e de todo mundo o que aconteceu certinho no passado. A escrita foi muito importante. E hoje nós vamos ver um pouquinho o desenvolvimento dessa escrita. Como ela surgiu, de que forma ela aconteceu, como que chegou ao que é hoje, que é o nosso alfabeto. Então esse texto, gente, vai deixar para vocês bem claro como foi o desenvolvimento de tudo isso, tá bom? Hoje nós usamos o alfabeto, né? Que são o nosso alfabeto, tem as 26 letras, nós usamos, formamos palavras, a gente aprende lá no início do ano, no primeiro ano, a juntar as letrinhas, formar as sílabas e as palavras. Mas nem sempre foi assim. Antes disso, o homem se comunicava de várias formas. E vocês vão lembrar agora de já ter visto em filmes, alguma coisa assim, lá no tempo das cavernas, as cavernas escuras ou até as paredes do lado de fora, onde o homem que não tinha domínio nem da própria língua falada, conseguia desenhar e escrever acontecimentos nas pedras. Então ele usava desenhos, desenhava lá. Nós fizemos isso já. Eu acho que foi esse ano. Nós fizemos lá, a professora colocou no painel, inclusive vocês desenharam, fizeram as escritas das cavernas, lembram disso? Então, agora nós vamos entender como é que eles começaram a representar as coisas. Esse primeiro desenho que tem aí, essa primeira imagem, mostra tudo quadriculadinho, formas geométricas de 3.500 a.C. E essa linguagem aí, essa escrita, ela foi criada pelos sumérios, tá bom? E ela chama cuneiforme, escrita cuneiforme. Então eles desenhavam ali nos quadradinhos e tudo isso tinha um significado. Para nós hoje a gente olha e fala, meu Deus, o que é isso, professora? Eu não estou entendendo nada. É muito difícil mesmo de entender. Mas eles tinham um significado para cada quadrinho desse daí. Cada desenho, cada tracinho, a quantidade de tracinho, tudo isso para eles representava alguma coisa. Então, gente, o tempo foi passando. E aí os egípcios, por volta de 1200 a.C., inventaram o primeiro tipo de alfabeto. Eles saíram do desenho para um alfabeto. O alfabeto ainda era meio desenhado. Você vai ver aí na segunda folha, a letra A era uma águia, né? Ou um outro desenho que tem aí, que também para eles deviam ter o mesmo som. Foi quando eles começaram a relacionar o tipo do desenho ao som. Então você vai ver aí que existem o B, tá um pé ali, mas eu falaria para poder ser uma bota. Já pensou? Então, a gente não sabe bem qual a origem, que som eles emitiam para cada animal. Mas o que dá a entender é que eles usam sempre mais imagens de animais. Olha aí comigo, vocês vão ver. Isso daí, gente, é o primeiro tipo de alfabeto, mais ou menos. Se você quisesse formar uma palavra, você ia fazer como a gente faz hoje, mas com esses desenhos, tá bom? E às vezes um som, uma letra, tinha mais de um significado. Então, que nem o A que tem dois, o C tem dois, o H tem dois desenhos que podiam significar o H. Explicação tem, viu, gente? Eles encontravam, acho que o lugar certo de colocar cada coisa. Que nem nós hoje, que usamos um R para uma palavra, mas no início das palavras, e dois R's no meio. Então, eles tinham mais ou menos esse tipo de raciocínio para conseguir formar suas palavras. Depois disso, gente, veio esse escrito aí, gente, ele é encontrado nos sarcófagos no Egito. Então, faz muitos anos, eles faziam essas escritas para, claro, simbolizar alguma coisa. Isso foi evoluindo, tá bom? E aí você vai ver um outro tipo de alfabeto aí, que nem está na sequência, você pode ver. H, Z, W, H, de novo, D, G, B. Tá bem fraquinho a letra,
mas eu quero que você preste atenção, porque a professora não conseguiu deixar mais escuro, tá? Então, cada símbolo desse significava uma letra também. Você pode ver ali no W, o W ele significava S. Pelo que nós conhecemos hoje. Olha que coisa estranha. Mas eram símbolos. Esses vêm aí, gente, lá da região do Líbano, tá bom? De 3000 a.C. a 300 a.C. Então, muito tempo o homem tentando, se esforçando para se comunicar através da escrita e para registrar fatos. Isso é o mais importante. Registrar fatos. Ele precisava registrar o que estava acontecendo. Então, para registrar esses fatos, ele tinha que bolar algum jeito. Começou com grandes desenhos, depois começou a passar isso para sons e as letras foram se desenvolvendo. Depois, gente, eu deixei aqui uma outra atividade, porque é o seguinte, com o decorrer das coisas, hoje nós temos nosso alfabeto, a gente se comunica, mas é só o alfabeto? Não. A gente também se comunica por símbolos. Nós usamos todas as letras e às vezes nós usamos imagens que querem dizer alguma coisa. Isso também é uma comunicação. Isso também é um tipo de código. Então nós aprendemos lá na escola de trânsito vários códigos que se você vê aquela placa, você tem que saber o que ela significa. Ela é um código, ela é um símbolo que significa alguma coisa. Então você vai ter aí vários símbolos e os seus significados. Eu pedi para você ligar para mim, liga para mim. Os símbolos e os significados. A gente olha e já sabe do que se trata, né? Assim como o alfabeto, que a gente olha e já sabe que letra é. E olha a junção do alfabeto formando sílabas e já sabe que é. E aí a gente consegue ler. Nós também conseguimos ler por imagens. E isso é muito importante saber. Alguns códigos são simples. O corpo do homem e o corpo da mulher é uma porta. Precisa saber o que é. É um banheiro, ou masculino ou feminino, não é? Então, a atividade de hoje é bem divertida. Depois que você fizer isso, você vai lá inventar um símbolo para cada letra. É sua criatividade, você desenha o que você quiser. E depois eu quero que você escreva uma frase para mim usando esses símbolos. Eu vou aqui olhar qual o gabarito que você deixar para mim e vou tentar traduzir o que você escreveu. De acordo com o seu símbolo. Então, olha aqui. Não copie nada de ninguém, nem os símbolos que estão acima antigos. Não, eu quero que você invente um seu. Um modo de você se comunicar. Tá bom? Lá antigamente, quando a gente tinha diário, as menininhas tinham diário, a gente inventava um símbolo, colocava, guardava numa folhinha, e quando você queria escrever uma coisa no diário para que ninguém lesse, você usava aqueles símbolos e escrevia. Se alguém olhasse, sem, claro, o gabarito para acompanhar, não ia saber o que você escreveu. Então as meninas faziam isso antigamente nos seus diários e era muito legal. E hoje eu tô chamando você para fazer isso. Você vai dar um símbolo para cada letra e fazer uma frase para mim. Não faça uma frase pequena não, faça uma grande. Eu quero desafio. Com a hora que eu estiver corrigindo, eu quero conseguir traduzir cada uma delas, tá bom? Então por hoje foi isso, gente. Vocês, qualquer coisa pode chamar, pode perguntar. Nome na atividade, não esqueçam, nome, série e data, tá bom? E eu vou estar aqui para responder o que vocês precisarem até o fim da aula. Um grande beijo e até mais.